Já. Agora, eis que o que está no título e na capa, e se você sabe o sensível perceber o que está escrito, vai chegar, que é o Salmo 82. Por isso que eu corri para a gente chegar aqui, nesse salmo tão profundo. Está preparado? Salmo 82 é um salmo profundo. Educare. Asaf compôs o juiz de todos, mas é também chamado de o concílio dos deuses. Quem prestou atenção no título e na capa? Asaf inicia o Salmo 82. Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses, no concílio, no sínodo, e no meio deles dá a sua sentença, julgamento entre os deuses. Revelare. Eis uma grande metáfora poética para as 7 cabalas do grau 62, o grau profundo. Eis uma grande metáfora para explicar as 72 emanações sefirotes do Criador Elohim. Os teólogos fogem de explicar o Salmo 82. Grande revelare. A versão siríaca no Salmo 8, versículo 5 e 97, versículo 7, prova tudo o que temos ensinado, revelado e vaticinado. Eu quero que você vá agora na sua ABS e abra Salmo 8, 5. Com o nome Notícias, diz Cabala Ensinamento de Deus. Barbaridade. Esqueça a Cabala que você aprendeu. Essa que eles falam aí realmente não é de Deus. Essa Cabala que eu estou falando aqui, sem preconceito, é bem diferente. Tem que assistir os 62 inteirinho, com humildade. E aí, meu amigo, você vai sofrer um processo chamado metanoia. Se você ignorar, aí desliga e vai embora. Escute. Estou esperando vocês colarem aí. O professor Altair colou. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os deuses. Eu não sei qual é a tradução que vocês pegaram aí, mas essa tradução corrigiu para não deixar tão feio. E vocês colaram aí, fizeste um pouco menor que Deus, né? Quer dizer, Jesus foi criado menor que Deus. É testemunho de Jeová agora. É judeu messiânico. Ha! Tradução ridícula. Aí já melhorou um pouquinho ali, ó. Colocaram uma tradução que diz assim: fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Ué, seres celestiais ou Deus? Agora já tem um outro ali que diz: fizeste menor do que os anjos. Tá, me explica aí, é seres celestiais, é anjos ou é Deus? Não, porque alguém pode estar dizendo assim: que eu confio na minha Bíblia. É na tua? Então me explica aí. Quero que você me explique. E o Salmo 82, então, quem é que vai explicar? Até os teólogos colocam nas enciclopédias bíblicas mais importantes do mundo como última possibilidade. É verdade que é como última hipótese, mas eles dizem assim, ó:
Olha só, eu vou transcrever o que dizem os teólogos mais importantes do mundo sobre esse texto, para você ver como é que as coisas são. Abre aspas. Os deuses aqui do Salmo 82 seriam divindades reais, mas sempre sujeitas, é claro, a Elohim, o Deus Altíssimo. Fecha aspas. Não está falando de Jesus porque está falando de plural. Não é um ser que foi feito menor, como diz Hebreus 1. E aí? E aí? Jesus é menor que Deus? Não é Jesus aqui não. Tá entendendo como pela Trindade você não vai entender nada? Pela angelologia você não vai entender nada? E aí? O professor Paul tá lembrando ali daquele estudo que eu dei de inocência para consciência. E se nós vencermos o crivo, seremos oni. De hino para com, de com para oni. Oniscientes. Hoje nós somos pós-cientes. Amanhã, se nós vencermos o crivo, nós seremos na imaterialidade pré-cientes. Aí a Luciana disse que entende, disse que está falando do homem. Será que está falando do homem? Ou é a cabala, as manifestações de Deus, o Deus Elohim? Então vamos ver. Mas para o povão, eles resolveram traduzir como anjos, para esconder ou desconhecendo as 72 manifestações do Criador. Mais triste ainda são os triteístas, mórmons ou trinitários católicos e evangélicos que vão usar como 3 pessoas de uma trindade a explicação para o termo oculto aqui revelado Elohim. Nem trindade, nem angelologia, mas a cabala, e não essa dos cabalistas, que nós não somos cabalistas. Quem aqui é cabalista? Asaf inicia então, vocês estão preparados? O Salmo Profundo 82. Vê no Neologismo X para você entender. Neste concílio de todas as 72 manifestações, digo as emanações, manifestações do mal, que um dia todas divindades de todas as culturas deixarão de ser más. Na terra, as 72 nações com suas 72 religiões só dão lugar, que é o mesmo que lado aí na sua Bíblia, as minhas emanações do mal. Vocês não lembram da árvore da vida não? De todos os graus? Vocês não lembram do grau 62 que eu acabei de ensinar esses dias para que vocês de fato entendam? Vocês não lembram que desse lado aqui, da sexta, e desse lado da dextra, você tem na imagem de Deus, na árvore da vida, o bem e o mal? Mas um dia, isto é, naquele dia, o grande dia que é chamado de reino, o tribunal, todos os povos e culturas desejarão e farão o bem. E eu revelei a todas as nações, através da essência deixada pelos deuses, a minha manifestação plural Elohim, que era para os homens cuidarem dos direitos dos pobres e dos órfãos, para serem justos com os aflitos e os necessitados. Essa aqui é a grande música, o último julgamento, que se não tivesse direitos autorais nós tocaríamos aqui. Essa aqui é a música Último Julgamento, trono branco, trono de luz. Os homens deveriam ser anjos, mas são demônios. São o diabo da terra que vieram para matar, roubar e destruir. Porque João 10,10 não fala de um ser espiritual, mas dos homens.
deixei no coração deles, socorram os humildes. O que é que Deus pede? Vamos ver o que é que Deus pede? Vamos ver a religião de Deus, Tiago 1,27. Vamos ver? Vamos lá. Primeiro, cuidar dos pobres. Ser justo com os aflitos e necessitados. Socorrer os humildes. Salvar eles do poder dos maus. E o que é que Deus diz? Mas não. Os sistemas políticos, as religiões são tolas. E até hoje não entenderam nada. Vivem nas densas trevas. É exatamente assim que está na tua BS. São tolos. E até hoje não entenderam nada do propósito da vida. Vivem em trevas. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Eu disse, vocês são deuses. Os maçons usam muito isso. Porque todas as criaturas humanas são duais e possuem o delta matéria e matéria e consciência dual, para escolher entre o bem e o mal. Todos vocês foram feitos semelhantes com a mesma imagem. O que é imagem? Holograma. O que é imagem? Holograma. Onde a consciência projeta o corpo e o corpo revela e materializa as escolhas do intrínseco. Todas as criaturas humanas são filhos de Deus e, portanto, são Deus. Basicamente é isso aí, né? É isso aí, tá na tua ABS. Se é filho de Deus, é Deus. Quem é filho de Deus é o quê? Porque tem imagem dele. Gente, nós temos a imagem, a semelhança, isso é. Nós temos o biológico. Nós somos descendentes. Deus é nosso ascendente único. Nós temos o DNA. Quem lembra dos meus vídeos dos graus do 1 ao 145 sobre DNA? O DNA de Deus. A mesma imagem, forma, planta, plano, divino, dimensão, cópia, imagem do meu ser. Gente, mais uma vez, como ontem aqui eu revelei. Ontem nós vimos claramente Asaf dizendo que o templo de baixo é cópia do templo de cima. E hoje estamos vendo que a imagem do homem é a imagem, cópia da imagem de Deus. Você quer olhar para Deus? Olhe para o homem. Mas por quê? Por causa da Cabala. O grau 62. O grau 62 explica tudo. Quem entendeu? O dia que alguém entender o grau 62. Alguém entendeu? Grande revelar, e na mitologia grega e romana encontramos a geração divina de outros deuses e semideuses por parte de mulheres humanas. Nos originais de Jó, quem lembra Jó 1,6, 2,1, 38,7, claramente o grau 62 confirmado, quando os filhos de Deus, os deuses, os mesmos aqui do Salmo 82, estão lá, em concílio, em reunião, em assembleia. Deus está conversando, chama para uma reunião, convoca os deuses. Nessa linguagem poética entendemos o que, afinal? E mesmo todas as criaturas humanas sendo deuses, mesmo que todas as criaturas humanas são deuses, são encarnadas ou legitimam o encarne das emanações da vida, os frutos do amor, da paz e do bem, ou as sefirotes da morte, os frutos do ego, da divisão, do mal, onde o homem escolhe o mal. Quer dizer, a explicação de tudo está lá no Gênesis, a árvore da vida, a Cabala, que é a nossa consciência, que é a metáfora para a nossa vida e para a nossa imagem. O jardim do Éden está aí, dentro da tua cabeça, e a árvore também, onde você tem Hesed e Geburah, severidade e amor, ódio e amor. Escute.
Esse versículo está provando que Deus é para nós o que nós somos, e isto é para você selar. Sela aí. Quem vai fazer esse print? Quem vai postar para nós lá em todas as redes sociais e espalhar? Deus é para nós o que nós somos. Da mesma fonte, do mesmo lugar, do mesmo Deus. Ele não chama outro para julgar. Seu julgamento perfeito será de acordo com o que nós mesmos escolhemos. A nossa consciência já está nela. Já está nela o julgamento. Mesmo que alguém se auto-sabote, que Paulo chamava de mente queimada, aquela sexta neutralizada, mente cauterizada. Quando a pessoa se auto-sabota, perde a autocrítica e chega ao ponto de achar que está sempre certa, mesmo fazendo grandes coisas erradas. Mesmo nesse caso. Vocês entendem? Por quê? O julgamento está aí dentro. Vocês acham que Deus vai julgar alguma coisa? Não. Deus só vai perguntar à sua consciência. E a sua consciência dirá, ou melhor, ela já diz. Iluminare. Vou contar uma metáfora aqui do crivo do ego na fase da inocência. Eu cheguei pro Vitor Hugo hoje e falei assim: Vitor, que tal sua mãe ir embora pro Ceará e você morar só comigo? E o Vitor disse: não, jamais, não. Não, minha mãe não, não. Eu disse: e se eu vou crivar você? E se eu te der todo dia a gente jogar sinuca junto, todo dia levar você pra praia, e se eu te der uma capa de super Se aqui fossem deuses literalmente, então esses deuses não poderiam morrer, pois deuses são imortais, certo? Então os últimos versículos confirmam toda a semântica, ou exegese. 2. Se fossem suas próprias emanações somente, o texto falasse só das emanações da Cabala, então Deus não se destruiria, apesar que a dualidade vai acabar, ela é efêmera.
Qual é, afinal, a interpretação correta dos originais, então? Pois bem, o Criador eliminará o diabo, o mal, a dualidade, e quando for feita justiça, quando os homens maus pagarem por seus erros, a dualidade será encerrada. Isso nós sabemos, sim ou não? Mas é mais do que isso. O homem que nasce novamente através do Espírito do Criador se torna imortal. O homem que come da árvore da vida se torna... O que o fruto da árvore da vida dá? Se eu comer o fruto que está aqui, ó, vou falar para vocês alguns frutos que torna você imortal. Vou dar uma... Sabe, professor Paulo aqui, ó, Galutiá, capítulo 5. O professor Paulo vai ensinar a vocês. Paz, amor, caridade, que na sua Bíblia diz socorro, mansidão. Gente, são frutos, não é virtude não, é fruto da imortalidade. Quando você faz o bem, quando você pacifica, quando você perdoa, quando você é manso, quando você é paciente, quando você é perseverante, quando você tem virtudes do bem, meu querido, minha querida, quando você perdoa, aluno, aluna, professor, professora, você está comendo o fruto da imortalidade. Você está transmutando. Você está sofrendo uma transmutação da matéria para a imatéria, do homem para Deus, o homem para a divindade, da mortalidade para a imortalidade. Agora, quando alguém guarda rancor no coração, mágoa, divisão, contenda, ódio, ego, maledicência, inveja, essa pessoa está comendo o fruto que Eva comeu, e ela começa a morrer. Quanto mais ela come, mais envenenada ela fica, e logo logo ela vai cair, e logo logo ela vai morrer. Ela está comendo o fruto aqui, ó, do lado sextra de Deus. Então vocês comem do lado direito ou do lado esquerdo? Gente, olhem para o lado esquerdo de Deus, os deuses do mal. O que mais tem é fruto agradável, são os mais lindos. O fruto da inveja, o fruto da vingança, porque são respostas rápidas do privilégio. É o que nós queremos, é o que nos dá conforto. Eu quero saber onde estão aqueles que estão comendo os frutos da árvore da vida na destra divina. Esses serão deuses. Mas se você comer aqui, Deus está dizendo no Salmo 82, através de Asaf, nesse salmo profundo, você vai morrer. Você não tem vida eterna. Foi para isso que a Cabala se fez homem, que a Cabala se fez homem e habitou entre nós. Foi por isso que a Cabala se fez homem. Ela encarnou, a Cabala desceu na terra e encarnou em um homem. E depois ele foi abduzido num disco voador, numa mandala de arco-íris de 7 cores, subindo na presença de muitos homens. Assim como Felipe foi transladado de uma cidade para outra, abduzido, assim como Elias subiu numa carruagem de fogo, num carro de fogo, que é o que diz o original. Deus é toda a ufologia, todos os anjos, todos os deuses.
O homem que come da árvore da vida se torna imortal. E portanto aqueles que eram para ser imortais, anjos, investimentos do Criador que se transformariam em novas divindades, como ensinado nos graus 73, 74, 75, agora eles perdem a vida eterna, a possibilidade de existir, e se tornarão como homens comuns, sem poder. Não mais reis, não são mais heróis, mas príncipes humanos que são mortais. Todos os heróis são imortais, todos os heróis são deuses. Quem aí quer a imortalidade? Só tem um jeito de continuar vivo depois da matéria: Cabala, árvore da vida. E é por isso que Jesus disse: venha e beba, venha e coma. Eu vim para dar vida. Vida eterna, imortalidade. Asaf encerra o Salmo 82 profundo. Venha, ó Criador, traz o teu reino e governa o mundo, pois todas as 72 nações são tuas. Olha a dualidade da vida: morte eterna, vida eterna. Mortais ou imortais? Quem está me ouvindo agora e é mortal? E quem está me ouvindo agora e é herói? É imortal. Salmo 83. Educare. Asaf compôs: ó Criador, derrota nossos inimigos. Talvez no tempo de Josafá, rei de Judá, talvez no tempo de Neemias, no tempo de Judas Macabeu ou no tempo da ameaça babilônica. Um desses tempos é o pano de fundo desse salmo, que foi editado por escribas depois e usado por liturgias no templo. Asaf inicia o Salmo 83. Ó Deus, não fiques em silêncio, não te cales, nem fiques parado, ó Deus. Olha, os teus inimigos se agitam e aqueles que te odeiam estão se revoltando. Eles estão fazendo planos traiçoeiros contra o teu povo, conspirações estão tramando aqueles que tu proteges. Eles dizem: venham, vamos destruir Israel, para que o nome desse povo seja esquecido para sempre. Os inimigos concordam nos seus planos. Os que fazem um acordo contra ti são esses: o povo de Edom e os ismaelitas, o povo de Moabe e os agaritas, o povo de Gebal, Amon e Amaleque, da Filisteia e de Tiro. Veja que em contextos diferentes nós estamos falando de 2.500 a 3.000 anos, há muito tempo. Aí tu faz uma conexão com hoje, vai cair num grande erro, achando que esses povos hoje são os árabes, os muçulmanos, por conta da expressão ismaelitas, de Edom, Tiro, quando na verdade, esse é o grande crivo de Deus, a grande armadilha do Criador, a especialidade. Por quê? Evidente que se você é filho de judeu, ou se um dia você foi judaizado, irmão, eu me converti, tudo que eu sei graças à minha igreja que eu me batizei. Primeiro, não me chama de irmão, irmão significa verdadeiro. Esse professor que vos fala, ou o Áquio diretamente, sem título, está lhe ensinando o que? Você não se converteu, você foi judaizado. Aí eu fui batizado, não, você foi judaizado. Eu me batizei, não, você foi judaizado. Quem aí era judaizado? Quem um dia foi judaizado? Manifesta aí. Quem aí foi judaizado? E por quanto tempo vocês foram judaizados? Fala aí. Qual é o problema do judeu ou do judaizado? Ele só lê livro de Israel. Você acha que Deus é pequenininho, irmão? A diferença é que das 72 nações, uma é especial. E ele se revelou de uma forma especial. De forma cabala,
Uma cabala especial. Presta atenção. Por isso que a Bíblia, seja Tanar, seja Talmud, seja Torá, seja Novo Testamento, seja compilação católica, seja a Bíblia evangélica, seja a box, é lindo, é fascinante, é intrigante, é transformador, é único, é especial, porque Deus se manifestou para esse povo especialmente para ele ser anunciado, conhecido, temido e respeitado pelas outras nações. Mas quando este Deus se tornou carne, quando a cabala se fez carne, sabe o que aconteceu? Essa cabala esteve como um Deus em carne, diante de quem? Diante de quem? Diante de Israel. Então imagina, o Deus que fez tudo aquilo que vocês conhecem, que é tão lindo, que está nos Salmos, tão lindo, as maravilhas dele, encarna em um homem. E esse povo que viu todas essas maravilhas assassina cruelmente a cabala em carne. Então as portas da graça se abrem para as outras 71 nações. E Deus resgata através do sangue da cruz todas as outras nações. E eles chegarão primeiro. E essa nação especial chegará por último, pagando na reologramação. Vocês entenderam? Então olha a armadilha. A Assíria também se juntou com eles como forte aliada dos amonitas e dos moabitas, os descendentes de Ló. Ó Deus, faze com que eles, melhor dizendo, como fizeste com os midianitas, como fizeste com Sísera e com Jabim no rio Quizon. Eles foram derrotados em Endor e os corpos deles apodreceram na terra. Faze com que seus generais sofram o que sofreram os generais de Oreb e Zebe. Derrota todos os seus chefes, como fizeste com Zeba e com Salmuna. Pois esses disseram: vamos ficar com a terra de Israel, a terra que pertence a Deus. Ó meu Deus, espalhe essa gente como pó, como a palha que o vento sopra para longe. Assim como o fogo queima a floresta e as labaredas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade. E faze com que sintam medo do teu furacão. Ó Senhor Deus, faze com que eles se sintam envergonhados e assim reconheçam o teu poder. Que sejam derrotados e envergonhados para sempre. Que morram em completa desgraça. Que saibam que tu és o Criador, o único Deus, aquele que criou e governa toda a terra. E antes que eu vá para o grande finale, bem-vinda a Thaisa Fagundes. Recebam ela com carinho, ela está meio perdida aí. É normal. 30 dias, me assista sem preconceito, sua vida vai mudar. Vê, para encerrar, olha essa foto. O pintor faz o quê? Uma carruagem com cavalos levando Elias para o céu. Gente, primeiro que o céu não é esse céu. E segundo que carruagem não é carruagem. No original é carro de fogo. Não tem nenhum cavalo. Mas tudo bem, eles não conheciam carros. Eles só conheciam carruagem. Quem pode entender o OVNI em português? O UFO em inglês, a delta sigla. Quem pode entender os aliens? Quem pode entender a ufologia divina? Quem pode entender os daimons? Quem pode entender os gênios? Quem pode entender as emanações, as sefirotas? Gênesis 6, Gênesis 8, Gênesis 10, Gênesis 11. Ei, desçamos ali, confundamos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem pode? O plural. Que não aconteça deles comerem o fruto da árvore da vida e se tornem como nós. Escreva aí, que eles não comam o fruto da árvore da vida e não se tornem como nós. Nós? Nós quem? Você sabe que
de Billy Graham, Benny Hinn, a todos os teólogos do mundo, todos os principais líderes, até o Papa, a teologia católica do Vaticano II, todo mundo vai dizer: é a Trindade. Não, os anjos. Agora melhorou. William Branham, na década de 60, dizia: eu tive uma revelação com as pirâmides. São os anjos. Se eles comerem, eles se transformarão como nós, os anjos. Façamos o homem a nossa imagem, nossa imagem, nossa imagem. Eia, desçamos ali e confundamos os homens. Mas que plural é esse? Sueli Pinto, bem-vinda. Sabe qual é o plural? Deus não é uma pessoa. Deus é um, sim, Criador. Ele é Espírito. A própria palavra Espírito significa impessoal. Ele se torna uma pessoa se ele quiser. Um anjo, um querubim, um serafim, um arcanjo. Quer ler? Leia toda a Bíblia e você vai ver Deus se transformando em seres que você nem imagina. Quem lembra dos onafins? Quem lembra dos seres com olhos? Deus pode fazer a manifestação que você imaginar. Então, é preciso entender que Deus é plural. Deus é cabala. Deus é 72 virtudes. Olhe para algum lugar agora, feche os olhos. Na direção que você olhou e fechou os olhos, agora imagine 72 cores, mandalas diferentes, como um formato de uma cabala. Isso é Deus. E tudo isso materializou em um corpo, em um cérebro, em uma consciência, em um tabernáculo, em um templo, numa aura áurea. É tão mais profundo do que você pode imaginar. Então, quem é que transladou Felipe? Numa mandala de fogo ou de cores? Ou de alguma luz cósmica especial na velocidade da luz? Para falar com o príncipe. Quem é que transladou Enoque? Enoque desapareceu como? E o corpo de Moisés foi abduzido como? E Jesus subiu aos céus como? E Jesus andou por cima das águas como? A Bíblia toda mostra que a ufologia é Deus, que os anjos, Deus é plural. É que você não entendeu ainda. Que está falando do que hoje? ET, anjo, o que ele está falando? Cabala, não estou entendendo qual é a essência do programa de hoje. Gente, a essência é que Deus não é um, Deus é plural. Por que você acha que a expressão do Apocalipse que você viu na Bíblia original Codex, ao anjo que está na igreja de tal cidade? Por que veio a ideia equivocada que eu já ensinei em graus sobre anjo da guarda? Anjo próximo de pessoa, anjo próximo da família, perto da casa de algum cristão, de algum judeu, anjo guardando o templo, anjo guardando nações, guardando Israel. Por quê? Por que tem um anjo cuidando de cada igreja, de cada cidade? Deus é onipresente através dos anjos. A Bíblia Dake fala isso. Mas Dake estava certo então nisso? Não, muito mais que isso. Ele também não entendeu. As pessoas chegam perto, mas é mais profundo ainda. Tem que cavar mais. Tem que cavar mais. Vamos cavar mais? A verdade é que Deus se manifesta em angelofania, epifania, teofania no mundo todo. Onde houver uma nação, tem um olho de Deus, um Espírito de Deus ali, um anjo de luz, registrando tudo. O que você acha que são os 7 Espíritos, 7x de Deus? Que tudo vem. A que se refere a onipresença do olho que tudo vê?
Não são anjos. São partes da cabala em cada país. Tem uma parte da cabala exatamente nos Estados Unidos, no México, no Canadá, Honduras, Guatemala. Vem descendo, até chegar no Brasil. Uruguai, Argentina, Chile, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Austrália, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Índia, China, Rússia, Alemanha, França, Espanha, Itália, África. Como você acha que Deus é onipresente? Porque Ele não é um. Entendeu isso ou não? Vai entender. Um dia vai. Grande finale, não importa se poucos são leais, constantes, produtivos e gratos, pois a maioria é inconstante, inerte e ingrata. Não importa se muitos nos abandonaram, mas muitos estão conosco desde o início, desde 2012, pois o que realmente importa é que estamos escrevendo uma linda história. Quem quer ser abduzido aí? Ah, se pudesse vir agora uma mandala do espaço sideral, se o Criador se manifestasse para mim. Você que até hoje dizia assim, místico, eu queria tanto ver um anjo. Você não vai ver anjo. Se você ver um anjo, você vai ver Deus. Você vai ver um ET, um alien. Diga aí, Deus, me mostra a sua presença através de um alien. Não são aqueles seres que você conheceu. Ah, não são. Boa noite.